A paz do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos que estão assistindo esse vídeo. Eu não sei qual é a hora que você vai assistir, se é pela tarde, pela noite, mas nesse dia de hoje, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra para teu coração. Quero deixar uma palavra referente à fé. Aleluia. Que se encontra aqui em Hebreus, capítulo 11. Eu quero só ler 2 versículos que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E o 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia, glória a Deus. É uma passagem bastante conhecida. A fé é fundamental, é a base para tudo na vida do cristão. Porque a Bíblia diz, em Hebreus, o 6, ora, é necessário, porque, ora, sem fé é impossível nós agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então, nada assim, há uns atributos para o cristão, o ser humano, agradar a Deus. A fé, a sinceridade, a fé, a sinceridade e a obediência. O alfabeto de Deus não é A, B, D, C, não. O alfabeto de Deus é O, B, D, C. Aleluia, é diferente. E essa passagem, eu quero trazer uma passagem bastante conhecida também, que fala a respeito do nosso irmão, Jó. Lá em Jó, capítulo 1, diz que havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Esse homem era rico. Ele tinha bens, propriedades. A Bíblia diz que Deus dava testemunho de Jó. Porque Jó, ele era um homem sincero, um homem reto, temente a Deus, sincero. Ou seja, ele não tinha em Jó falsidade. Era um homem reto
né? Ele era sincero, reto e temente a Deus. E ele se desviava do mal. A Bíblia diz que Satanás estava ali, né? Passeando na terra, acompanhando ali o povo, né? E Deus pergunta: de onde tu vens, Satanás? Aleluia. E ele diz: eu vim de rodear a terra, passear por ela. Aí Deus fala para ele: tu visse lá o meu servo Jó? Porque Jó era um exemplo, aleluia. Era um exemplo de cristão. Jó, ele era um homem sincero, tinha esses requisitos. Sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Hoje, a maioria das pessoas, elas vê o perigo, ela vê o mal, em vez de se distanciar, ela se aproxima. Jó não, ele se desviava. E esses atributos chamavam a atenção de Deus. E houve um momento que Deus resolveu provar Jó. Sabe? Muitas vezes a gente estamos sendo provados e dizemos assim: eita, Deus me esqueceu, Ele não está me vendo, estou passando por uma prova e isso aí é o diabo. Não. Nem toda prova que eu e você passa é o diabo. Às vezes é Deus provando eu e provando você, para saber o que está dentro do nosso coração. E Deus resolveu provar aquele homem. Um homem que se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus. Porque os seus filhos, eles costumavam fazer banquetes, se banquetear. E Jó dizia: porventura, se pecaram meus filhos, né? Então eu vou oferecer aqui o sacrifício pelos filhos, pelos meus filhos. A quantidade de filhos que ele tinha ali, ele oferecia sacrifícios a Deus, para que Deus perdoasse ali. Algo que os filhos dele faziam. E a Bíblia diz que Deus pergunta a Satanás, ele diz: venham de passear, rodear a terra. Aí Deus fala: observasse lá o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus. Deus começa a falar as qualificações de Jó. Aí Satanás, ele diz: também tu tens abençoado ele, né? As criação, tem abençoado o campo, tudo dele tem prosperado, tu tem dado riqueza, mas toca só no que ele tem para tu ver. Aí Deus sabia do coração de Jó. Vai lá, Satanás, toca. Aí ele foi tirando, foi tocando nas criação, nos camelos, nos novilhos, foi destruindo. Ele foi tocando, que só ficava um mensageiro. Agora pense no mensageiro.
Um mensageiro que só trazia notícia de derrota, de tristeza. Sabe aqueles mensageiros que gosta de dar a má notícia? Pronto, era o que aconteceu na vida de Jó, foi assim. Só sobrou eu, tava lá, desceu fogo do céu e consumiu os novilhos, os camelos, morreram tudo. Só sobrou eu para te trazer a nova. E foi tocando. Depois, desce fogo ali do céu. Os filhos de Jó morrem. Eu fico pensando, eu fico assim, imaginando. Uma mãe, um pai, quando perde um filho, é uma dor tão profunda que só sabe quem passou. Eu vi um caso aqui, na cidade aqui, de uma mãe. Ela perdeu os seus 2 filhos num dia só. Ela perdeu os seus 2 filhos para o tráfico. Eles eram adolescentes e por influência, de outros, eles eram o quê? Laranja. A polícia chegou lá e atirou, matou os 2 filhos dela. Quando ela soube o ocorrido, que ela foi lá ver o corpo dos filhos dela, ela caiu ali no mesmo instante, morta. Ela morreu, ela não aguentou, ela não suportou a dor, a perca dos seus 2 filhos. Porque você perde um, já é uma dor profunda. Imagine você perder 2 filhos num dia só. De tragédia, de tiro. Quando você sabe que Deus preparou, guardou, aí é bênção. Quando sabe que é cristão, que o Senhor acolheu para si, amém, beleza. E quando você sabe que partiu na vida errada? Aleluia. A palavra do Senhor diz que chegou a notícia. Olha, Jó, desceu o fogo ali, caiu os pilares ali, onde teus filhos estavam ali, e morreu todos. Não sobrou nada, só sobrou eu para dar a notícia. Aleluia. Jó ali, fica ali, se veste de saco. Aleluia. E Jó olha para o céu e diz: Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou, irmão. Jó não contendeu, não reclamou com Deus. Mas o inimigo não ficou satisfeito porque ele é assim. Ele não desiste de primeira, você sabe disso, né? Ele não desiste. Você vê que ele tentou Jesus 3 vezes ali, no deserto, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus teve fome. E ele se aproveitou do momento que Jesus estava frágil, porque ele era 100% Deus e 100% homem. A Bíblia diz que ele chega novamente diante ali, do nosso Deus, e diz, também, olho por olho, dente por dente, toca na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí, o nosso Deus diz, vai lá, toca na saúde, mas não toque na vida dele. Na alma você não toca, Satanás. E ele vai. Irmãos, que situação do nosso irmão Jó. Eu acho que Jó foi o servo de Deus, o homem mais provado na Bíblia Sagrada. Eu acho que de todos que foram provados, acho que o pior foi Jó, da provação. Jó começa ali a ficar enfermo,
da cabeça aos pés, uma chaga ali, pústimo, a qual as suas feridas ele coçava com caco de telha. Aleluia. Aquela chaga ali, do alto da cabeça até a planta dos pés. E os amigos de Jó começaram a apontar Jó. Jó, tem alguma coisa errada, Jó. Confessa logo. Confessa teu pecado, Jó. Tu estás em pecado para que te aconteça tal coisa. Tu estás em pecado. E Jó, não estou. E eles acusando Jó, acusando, apontando Jó. E Jó diz, não estou. Eu não tenho olhado. Os meus olhos não têm olhado nem para uma virgem. Jó era um homem que ele se distanciava da aparência do mal. Ele via o perigo, ele cortava caminho. Ele vigiava o olhar dele para onde ele ia olhar. Jó ficou pústimo depois de perder os filhos, perder seus bens, agora perde também a sua saúde. A gente sabe que nos dias de hoje a saúde é muito importante. Não adianta você ter dinheiro, ter carro novo, ter dinheiro na conta e não ter saúde. E o médico chegar para você e dizer, olha, você vai morrer, você não tem jeito, a sua doença é para morte, você vai morrer. Já pensou a situação? E ali, a Bíblia diz que só resta quem? A esposa de Jó. Ela já estava ali, irmãos, desesperada. Perdeu seus 10 filhos. Que mulher, meu Deus, ia suportar uma situação dessa? Eu acredito que hoje a gente talvez não suportava o que Jó passou. Nós não suportaria. Será que nós suportaria? Será que eu, a diaconisa Andréia, será que eu suportaria? Será que você suportaria a dor que Jó passou? Foi a dor emocional, espiritual, a dor da perca. Eu acredito que a dor de Jó não era tanto pelos bens materiais, mas era pelo luto, pela perca dos seus filhos. Foi 10, afinal de contas. Eu estou falando aqui de 10 filhos. 10. A gente perde um, a gente fica desesperada. Essa mãe, ela não era evangélica, ela morreu, ela não aguentou. O coração dela não aguentou, ela morreu. Quando ela viu o corpo dos filhos, ela infartou ali mesmo, não teve nem socorro, não deu nem tempo de socorrer ela. A Bíblia diz que a esposa de Jó diz, olha, tu ainda retém a tua sinceridade a Deus? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Aí Jó sábio, aleluia, Jó diz, como tu falas como uma louca. Ele não chamou ela de louca. Mulher, tu falas como uma louca. Aceitamos o bem de Deus e tu não quer aceitar o mal? Aleluia.
E Jó ali sincero. Jó ali, ele retinha a sua sinceridade a Deus. Ei, a Bíblia diz que os amigos de Jó se afastaram. Aleluia, não sei para quem é essa palavra. Talvez eu estou falando para alguém aqui que teve bens, teve posses. Talvez a sua casa era muito frequentada, aleluia, visitada, né? Noitada, churrasco, a churrascada, bebidas. Aleluia. Mas por um vento que chegou na tua vida, na tua casa, talvez você perdeu tudo, ou quase tudo. Talvez você não perdeu filhos, mas você perdeu bens materiais. Você tinha suas economias guardadas e hoje você não tem mais. Talvez eu estou falando para alguém assim. E como é difícil. Aqui para nós é difícil. Quando você é acostumado a ter tudo, comer a melhor comida, talvez, a melhor a lasanha, as melhores comidas. Né? Salmão, passeios. E por um momento você perde ali tudo. Você perde os bens. E engraçado que aqueles amigos que frequentavam a tua casa, aleluia, eles passam por você, talvez, e nem falam mais. Quando eles vê você, eles cortam caminho. Telefone que tocava direto, todo final de semana. Para você dormir, tinha que desligar o telefone, senão você não dormia. É isso? Mas quando Deus resolve provar a gente, todo mundo se afasta, meu irmão. Telefone não toca mais. Ninguém liga. Ninguém procura. Ninguém chega na tua casa. E às vezes você e eu só queremos somente um abraço. Um abraço. Queremos um ombro para chegar e desabafar, para conversar. E não se encontra. Por quê? Porque estamos sendo provados. Já foi provado. Não foi o inimigo não, queridos. Ei, não foi o inimigo. Foi Deus. O inimigo tirou, mas com a permissão do nosso Deus. Foi Deus que resolveu provar Jó. Mas em tudo isso, Jó não pecou. Jó manteve ali a sua sinceridade. Jó se desviava do mal. Passando aqui uma moto aqui na rua. Misericórdia. Jó se desviava do mal. Jó não pecou em nada. Aí você vê a vitória de Jó. Jó 42:10. Deus acrescentou mais. Tudo que Jó tinha,
Deus deu 4 vezes mais. Os camelos, Deus deu, Deus restituiu. Os amigos de Jó começaram a frequentar a casa de Jó. Porque é assim. Quando estamos sendo provados, ninguém vai na casa nossa. Telefone não toca. Mas quando sabe que a gente recebe uma bênção, vitória, o telefone toca. Oi, querida. Oi, amada. Para saber que Deus te deu vitória e me deu vitória. A Bíblia diz que Deus restituiu, aleluia, o que Jó perdeu. E os filhos, Deus deu 7 homens e 3 mulheres, 3 filhas. Deus deu 3 filhas e 7 filhos a Jó. E Deus dá sempre melhor. Deus sempre dá melhor do que o que a pessoa perdeu. Porque a Bíblia diz, não é eu, é a palavra, que as filhas de Jó eram as jovens mais formosas daquele Oriente. Aleluia. Oh, glória. Por isso que eu digo para você. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu. Você teve percas. Ei. Mas Deus vai restituir. Deus vai dar melhor do que o que você perdeu. Deus vai te dar melhor. A tua casa vai ser visitada. Aqueles que se afastaram vai te visitar. E vai comer do bolo. Porque você vai dar o seu culto de ação em graça. Você vai dar o seu culto ao Senhor. Ele vai restituir. Eu só digo uma coisa para você. Não perca a fé. Perca tudo. Se for preciso, perca tudo. Perca os bens, mas não perca